Que eu não quero ser alfa, né? Primeiro, vamos começar. Terminologia alfa e beta é uma merda, beleza? Colocado isso, a gente não é criança e eu tenho quase certeza que a gente também não é macaco, tá? Então, alfa e beta não é a terminologia que eu gosto. A gente não é animal e nem criancinha para poder estar usando esses termos. Mas é o termo que todo mundo conhece, então eu vou ter que ceder. Vou fazer o que? Eu sou um, a comunidade é de milhões, então eu cedo à vontade do povo. Né? Se esta é a vontade do povo, diga ao povo que eu fico. Antes da gente começar a conversar, eu preciso, obviamente, definir o que é alfa. De que alfa que eu estou falando, né? Parece que tudo é alfa, todo mundo é alfa, ninguém é alfa, alfa, meu Deus do céu, alfa, alfa que é alface? Alfa, para os padrões da internet, beleza? Quem que é o alfa? O alfa é o Dan Bilzerian. Vou usar o Dan de exemplo. É o cara fortão, é o cara bonito, é o cara que come modelo loura do olho azul todo dia, festa direto, o cara é multimilionário e tem, sei lá, 30 carros na garagem e explode coisas com lança-míssil e joga um anão do segundo andar pra cair na piscina. Esse é o cara que é o alfa, né? É o cara que tá curtindo a vida, comendo todo mundo, fazendo todas as coisas, se divertindo, alegria, festa, diversão, rock. Esse é o cara que tá vencendo aí na vida. Talvez os cantores, eles também passam a mesma ideia, né? O funk, o trap, eles também são visões disso, né? É ser rico pra caralho, comer todo mundo e beber pra cacete, usar droga e festas. Esse daí é o alvo pra sociedade. Eu não quero ser isso. E eu vou te explicar por quê. Não é que eu nunca quis, é porque eu entendi que não vale a pena. A primeira coisa que você tem que levar em consideração com esses caras é que existe um custo, né? E que para você ser um cara assim, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Ou você acha que toda aquela droga, festa, diversão e aquele monte de mulher que esses caras comem, tudo isso vem de graça? Não, eles pagam. Aí você fala, é óbvio, eles pagam, né? Tem que pagar, dinheiro, coloca na mesa. Não é bem assim, tá? O dinheiro ele é o papel. O valor é aquilo que você faz além do dinheiro. Então, você vai fazer o quê para colocar aquilo dali no lugar? Você vai trabalhar, você vai dedicar o seu tempo àquilo dali, beleza? Por mais que não pareça com esses cantores de funk, mas eles trabalham, né? Eles trabalham, eles se entregam àquilo. O Dan também trabalha. Ele enfrenta pressões, dor de cabeça. Ou você acha que é simples administrar tudo isso? Tá, você pode falar pra mim. É muita hipocrisia da sua parte, né? Porque o cara que ele tá trabalhando agora batendo uma laje, ele trabalha muito mais do que o Dan Bilzerian, muito mais do que um cantor de funk. E ele recebe pouco, então, hipocrisia. Sim, é verdade, eu preciso dar meu braço a torcer pra você nesse ponto. Mas o que você não leva em consideração é que muito mais do que pagar com o seu tempo de trabalho, você paga com a sua alma, tá? Você paga com a sua alma. Você paga com a sua existência. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que vocês talvez não saibam. Tudo que você coloca em excesso na sua vida se torna vício. Tudo que você coloca em excesso na sua vida se torna vício. O vício ele pode ser positivo, e aí você vai chamar de hábito, ou ele pode ser negativo, e aí você vai chamar de vício, né? Mas tudo é vício. Se o cara ele começa a colocar academia em excesso na vida dele, todo dia o cara tá treinando, o cara tá vendo vídeo de musculação, o cara tá tomando suplementação, ele tá tomando vitaminas, pesando dieta, ele tá fazendo tudo aí dentro do mundo do fisiculturismo. Isso se torna vício. E esse cara ele é um viciado naquilo dali. Só que isso vai trazer o quê? Vai trazer saúde, vai trazer um físico bonito, vai trazer uma parada positiva, a gente vai chamar de hábito, mas é vício, tá? Colocou isso em consideração, em perspectiva, isso daí é um vício positivo.
Quando a parada ela começa a se tornar destrutiva, a gente começa a... Opa, vamos olhar isso daí com um pouco mais de finesse. E dentro da própria musculação, ela pode se tornar uma parada destrutiva. É claro que ela pode, tá? Imagina que você não é rico como o Cariani, como um Júlio Balestrin, você não é rico como esses caras, e aí você começa a colocar fisiculturismo na sua vida, e você vai se tornando cada vez mais fisiculturista. Chega uma hora em que você alcançou aquele corpo, você está feliz, mas aquilo dali não é bastante, você precisa de um corpo maior, você precisa de mais definição. E aí você começa a trabalhar mais em cima disso. Chega uma hora que você já alcançou seu limite natural, não tem mais o que fazer. Aí você vai recorrer ao que é drogas. Beleza? Só que você já começou a se autodestruir. Você consegue compreender que você está colocando um veneno para dentro de você e que você está ferrando a sua saúde? Tá. Eu não tô aqui para julgar não, tá? O problema é de vocês. E eu mesmo tomaria. Não tomo porque... Enfim, existem outros fatores que me impedem. Mas eu acho top, né? Aí o cara vai lá e começa a tomar veneno. Ele já começou a pagar. Ele tá pagando com a saúde física do corpo dele. Beleza. Aí ele começa a treinar. Pelo excesso de peso, pelo excesso de carga, né? Pelo alto nível que ele tá treinando, o cara se lesiona. Ele arrebenta o ombro dele, por exemplo. Se ele não tem o dinheiro do Cariani, acabou. Esse hábito, né? Esse vício na vida dele que era construtivo se tornou destrutivo e arrebentou tudo. Então, acabou. Ele vai ficar com aquele braço ferrado o resto da vida, não vai conseguir talvez trabalhar mais tão bem, não vai conseguir mais treinar, vai perder todo o corpo que ele construiu, pode entrar em um estado depressivo, não está tomando mais anabolizante, ele pode ter problemas de saúde graves, vários efeitos rebote podem cair para cima dele e esse cara ele se destrói. Aí a partir desse momento a gente chama de vício. Mas o que causou a destruição desse cara? É o ato de que uma vez você não estando mais satisfeito com aquilo, você não tem mais o platô daquilo, né? Você busca mais. Todos esses caras que vivem a vida hedonista, todos eles, presta atenção, eles não conseguem mais ficar satisfeitos, tá? Se eu colocar pra você cocaína e você cheirar uma carreira de cocaína, e aí você cheirar de novo, vai chegar uma hora que você não vai ter mais aquela sensação da cocaína com aquela quantidade. E você vai precisar de uma quantidade maior de cocaína para poder obter a mesma sensação. Então, cada vez que você for colocando mais cocaína para dentro do seu corpo, mais você vai precisar de cocaína para poder sentir a mesma sensação. Tá, você pode nunca ter tido efeito com droga, eu também nunca tive. Mas deixa eu explicar para você através de cerveja. Se você já bebeu, você vai me entender. Se você começar a tomar cerveja todo dia, né, ou várias vezes na semana você começar a tomar cerveja, você vai começar e você vai tomar uma latinha, 2 e você já tá alegre. Só que se você começar a tomar todo dia, e aí diga aí nos comentários se você já passou por isso daí, você vai me entender, você vai precisar mais do que uma latinha, porque chega uma hora que uma latinha ela não faz efeito. Aí tu vai precisar de 2, de 3, de 4, de 5. E se você se deixar levar por aquilo dali, você entra em um estado decadente, né? Aonde você basicamente vai se tornar um alcoólatra. Isso funciona com bebida, isso funciona com droga, isso funciona com sexo também, né? O cara ele começa fazendo sexo. Isso daqui é uma coisa que é para poucas pessoas. Você teria que ser bem sucedido financeiramente, famoso ou muito bonito para você conseguir compreender. De forma prática, né? Mas teórica você consegue entender. O cara começa fazendo sexo com uma mulher. Tá, ele tá fazendo sexo. Aí cada dia ele tá fazendo sexo com uma mulher diferente. Chega uma hora que aquilo dali enjoa, tá? E aí ele precisa de mais para poder obter a mesma sensação. Ele já consegue a mulher que ele quiser. Então ele arruma 2 mulheres. Daqui a pouco ele quer mãe e filha. Daqui a pouco 2 mulheres e um cavalo. Daqui a pouco 2 mulheres, um transexual, um anão, para poder obter a mesma sensação de prazer que o sexo com uma mulher lá no começo causava nele. Então a gente vai criando resistência ao longo da vida. Até em termos de saúde isso é assim. Não sei se você sabe como é que se desenvolve diabetes tipo 2. Quanto mais açúcar você vai comendo, açúcar refinado,
ele tem um alto índice glicêmico de transformação rápida. Como que isso funciona? A nível leigo, para falar para você. Tu comeu açúcar, esse açúcar rapidamente vai virar glicose, e essa glicose vai entrar no seu sangue de maneira rápida. É muito rápido de transformar, o corpo não tem muita dificuldade. Só que essa glicose ela precisa ser absorvida, e aí o corpo começa absorvendo. Chega uma hora que a quantidade é tão grande batendo na sua célula que o corpo começa a criar uma resistência insulínica. Tá entendendo? E aí essa resistência insulínica ela vai crescendo, a um ponto onde o cara vai começar a precisar de doses cavalares de açúcar para poder manter o açúcar no sangue dele equilibrado. E aí chega um ponto onde não importa mais quanto açúcar ele consoma, ele não consegue mais manter um bom equilíbrio de insulina no corpo. E aí ele precisa tomar insulina sintética, né? Porque o corpo dele não consegue mais transformar, porque ele criou uma resistência muito grande. Tá conseguindo entender? Tudo na vida é assim. Então, esses caras, eles podem parecer aparentemente felizes, mas eles não são. Eles não são felizes, tá? Entenda uma coisa, todos esses caras bebem, fumam, se drogam, fazem sexo desvairado. Eles são pessoas viciadas e eles precisam de doses cada vez mais cavalares para obter o mesmo resultado, e eles vão se degradando no processo, beleza? É por isso que tal comediante famoso aí começou feliz, ganhando dinheiro, né, obtendo lourinha de olho azul, e daqui a pouco o cara tá fazendo tatuagem na cara. O cara vai se degradando, ele vai se deteriorando, ele vai se perdendo com o tempo. Isso é um fator normal das pessoas. O ser humano, ele é assim, né? E aí, a conta ela é negativa. Quanto mais prazer você coloca na sua rotina, menos prazer o prazer vai te dar. Aí então você pode pensar que o caminho é o contrário. Eu vou retirar prazer, né, e aí eu vou ser feliz. Não, que coisa idiota. Tá entendendo? Se você retira prazer, você só retira o prazer, acabou. Você não vai obter felicidade através do prazer. E aí eu levanto essa questão. Eu não consigo olhar esses caras hoje em dia, hoje, eu estou falando hoje de mim, tá? Eu não consigo olhar esses caras como alfa. Eu não consigo olhar um Dan Bilzerian e ver ele como um alfa. Eu só consigo olhar pro Dan Bilzerian e ver um viciado. É só isso que eu consigo ver. Um cara que precisa de droga, um cara que precisa de anabolizante, um cara que precisa de festa 24 horas, porque se ele parar, ele entra em um estado depressivo. E quem tá falando isso não sou eu. Procura a entrevista do Dan Bilzerian que ele deu lá pro Joe Rogan, né? E tem aí até legendado no YouTube, pode procurar que você vai encontrar. E ouve o que ele fala sobre ele não ser feliz, sobre ele ser um cara que não tem felicidade, e aí ele tem que ficar colocando essas festas, essa diversão, essa droga 24 horas pra ele conseguir ficar vivo, porque se ele parar, ele entra em um estado depressivo profundo. Isso é um alfa? Não, isso é um cracudo emocional. Tá entendendo? Ah, já sei o que eu vou fazer então, né? Eu compreendi isso aí, então eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou virar um mendigo na rua, né? Não é. Não é essa a resposta. E aí eu quero contar pra vocês uma história que ela foi formadora no budismo. Percebeu? Eu sou evangélico, mas eu não sou idiota, eu leio coisas, né? Buda, eu esqueci o nome dele como antes dele virar Buda. Ele era um príncipe, tá? E quando o pai dele criou ele, o pai dele o quis retirar de todo o sofrimento. O pai dele deu uma vida de muito prazer. O palácio, dentro do palácio, tudo era perfeito. Mas quanto mais, na medida que ele foi crescendo, quanto mais as coisas eram perfeitas dentro daquele palácio, mais infeliz ele era. E ele olhava aquele palácio como uma grande prisão, né? Até o ponto onde ele decidiu: se eu quero ser feliz na minha vida, eu tenho que deixar o prazer. E aí Buda colocou uma roupa, né? E ele fugiu do palácio. Quando ele chegou lá fora, ele viu um outro mundo, um mundo de miséria, um mundo de sofrimento que ele nunca tinha visto, né? O pai dele, o rei, fez um mundo perfeito para ele. Buda só tinha prazer. Buda era o Dan Bilzerian do tempo dele. Era sexo, droga, era buceta, era 24 horas para ele tudo que ele queria, para ele poder ser feliz. E ele sai de um mundo miserável. E aí ele tem uma iluminação óbvia, tal qual você. Bom, então eu vou sofrer para poder ser feliz. E aí ele começa a sofrer.
Ele vai pra rua, ele vira mendigo, ele passa fome, ele apanha, ele passa frio, ele fica nu. A vida dele vira uma merda. E aí Buda fica alguns anos assim, até ele ter uma iluminação básica que qualquer idiota sabe, né? Todos nós que somos pobres sabemos que sofrer é uma merda, né? Ele chega a essa conclusão, ele fala, pô, sofrer é uma merda. E aí Buda se questiona e fala assim, bom, como é que eu faço para poder ser feliz? E aí ele se senta debaixo de uma árvore, e essa é a imagem do Buda, se você pegar um homem sentado embaixo de uma árvore, ele se senta embaixo de uma árvore, ele começa a meditar. E ele medita lá por um tempo que eu não sei, né? Na minha cabeça vem aqui 40 dias e 40 noites, mas eu posso estar confundindo por causa das histórias de Moisés, Jesus, mas ele meditou por 3 anos, eu não sei quanto tempo ele meditou não, mas ele meditou por bastante tempo, até que ele recebeu a iluminação, e ele se tornou Buda, né? Buda não é uma divindade, Buda é um estado de espírito, uma iluminação. E a iluminação que ele teve foi o que se chama aí de caminho óctuplo do budismo, que basicamente é você viver uma vida de moderação. E aí eu abandono um pouco o budismo e eu vou entrar pro estoicismo, né? Grego. E o estoicismo ele vai falar a mesma coisa. Moderação é a essência da felicidade. E se eu abandono o estoicismo e eu vou para o cristianismo vai falar a mesma coisa. A moderação é a essência da felicidade. Perceba o que Paulo falou lá na carta dele aos Coríntios ou aos Romanos, não lembro bem. Ou aos Efésios, é um dos três. Ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, tenho quase certeza que é em Romanos, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ok? Olha a simplicidade, né? Ele recomenda várias vezes, as cartas paulinas recomendam várias vezes, inclusive o apóstolo Pedro recomenda isso também, a moderação como o estado de vida humano, né? Para alcançar-se esse estado de iluminação. E aí os caras que eles são esotéricos, eles vão chamar isso de estado crístico, ou estado búdico, né? Que é o estado de iluminação onde o homem compreende que ele precisa ser moderado na vida dele. E o que é moderado? É o homem que consegue chegar em um estado onde ele tem uma vida pacífica, né? Uma vida pacífica. E aí tem um texto que ele está lá no livro Felicidade Conjugal, Tolstói. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Peço aí perdão para vocês. Mas o texto lá de Tolstói, ele fala basicamente algo assim. Examinei muito a vida e eu descobri o que era bom para se viver. Uma vida pacata no campo, cercado de pessoas a qual você possa fazer o bem, que seja fácil de agradar porque elas não estão acostumadas a isso, né? Viver servindo a outrem, um trabalho que seja útil, ok? Um trabalho que seja útil, um trabalho que seja útil. Depois do trabalho, descanso, livros, música, arte. E no topo de todas essas coisas, se possível, uma mulher como você por esposa e uma vida conjugal com filhos. É um texto muito bonito, que ali no caso, eu acho que é Frederick, né, o nome do personagem, ele estava falando para Maria, que é a mulher ali, que ela é a narradora central ali da história do Felicidade Conjugal de Tolstói. Recomendo o livro, lindíssimo. Acho que eu recomendei isso no vídeo passado também, mas recomendo de novo, leiam esse livro, é um ótimo livro. Tolstói é um gênio da compreensão da alma humana. E esse texto, ele é muito significativo. Eu não sei se Tolstói existiu no século XVIII, eu não sei quando que o budismo surgiu, não sei se foi antes ou depois, mas esse texto ele fala muito do que o budismo fala, e ele fala muito do que o cristianismo fala e que do próprio judaísmo. Rapaz, perceba o que disse Salomão: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é tudo correr atrás do vento. E Salomão ele começa a descrever as dores humanas e as idiotices que o ser humano faz, e ele fala: cara, uma coisa boa eu só achei debaixo da terra, só tem uma coisa boa, que o homem coma da sua comida, beba alegremente do seu vinho e goze com a mulher da sua mocidade. Que ele tem alegria enquanto ele é jovem, porque logo virão os dias maus e ele dirá que não tem nele prazer quando ele envelhecer, quando ele estiver doente, né? Então todos os sábios eles chegam a essa conclusão: o homem ele precisa viver uma vida tranquila. Eu entendo hoje, eu sou um cara proposto ao mato pio, por mais que eu viva na cidade hoje.
E eu vivo nos piores lugares para poder viver, né? Eu vivo aqui no Rio de Janeiro. Mas eu entendo hoje que uma vida do campo é superior à vida na cidade. Por quê? Porque a vida da cidade ela é mais confusa, enquanto a vida do campo é mais pacata. E aí, essa vida pacata, essa vida de paz, essa vida sem problemas, onde você não tem problema, tá? Você não está sofrendo, você não está em crise, você não está com falta de nada, mas que você também não precisa viver correndo atrás de muitas coisas, essa vida pacata. O homem ele precisa ter um bom trabalho, em que ele tenha segurança, que ele possa ter a sua casa, ter a sua comida, né? Poder administrar o seu hobby, pagar as suas coisas com o seu trabalho. O homem precisa ver o seu trabalho como uma coisa útil. Não só trabalhar porque eu trabalho, mas trabalhar porque você vê importância naquilo. Não só ser um apertador de parafuso que entra em depressão porque não é nada, mas ser um cara que você olha e você fala, poxa, meu trabalho é bom. E aí, a partir do momento onde o homem vive uma vida pacata, onde ele não tem preocupação com nada, porque tudo que ele precisa, ele tem, em que ele tem um trabalho que ele vê utilidade, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que ele entende o porquê ele tem que fazer, né? E ele cerca-se de pessoas, sejam essas pessoas famílias, ou se a família dele for uma merda, amigos ou pessoas ali ao seu redor, em que ele possa ser útil a essas pessoas e essas pessoas serem úteis a ele, que ele possa respeitar aquelas pessoas e elas respeitar a ele, né? Do que esse homem pode reclamar na vida, né? Se o cara tem um relacionamento com uma mulher que ele acha gostosa e que ele quer fazer sexo com ela e vive uma vida pacífica, por mais que ela não seja uma vida apaixonada, se ele vive uma vida em paz com uma mulher que ele gosta de conviver, que ele gosta de conversar, que ele gosta de estar ao lado, e ele pode ver os filhos dele crescendo, isso é o verdadeiro alfa. É um homem livre, né? É um homem livre. E aí, eu não sei quem disse isso, mas foi um homem muito sábio, né? O escravo é aquele que num restaurante fica chamando o garçom, pelo amor de Deus, vem cá me servir a comida. O rei é aquele que pode esperar de maneira pacífica o garçom trazer a comida e então comer aquilo que o satisfaça e não mais do que isso, nem menos do que isso. Então, se o homem ele quer transcender, ele quer realmente ser rei, ele quer dominar, acima de todas as coisas ele tem que dominar sobre si mesmo. Ele tem que não ter carência, nem ter esse desejo absurdo de ter mais do que o necessário, mas de ter uma vida pacata, blasé, tranquila, onde ele não tenha dor de cabeça. E aí, se ele tem essa vida neutra, né, ele coloca de maneira esporádica nela prazer. E essa é a diferença, né? Os caras, todo mundo tá vivendo na merda, a maioria das pessoas estão vivendo na merda, tá? O cara vive de problema em problema, de dívida em dívida, de falta em falta, de escassez em escassez, e aí não tem como o cara ser feliz. Ou o cara tá vivendo o outro extremo e ele tá botando festa atrás de festa, e loura de olho azul atrás de loura de olho azul, e toma ali, vai, e droga, e sei lá o que, e joga um anão do segundo andar, e dá um tiro de fuzil no céu, né? Então tudo acaba adentrando esse conceito basilar. Mas o homem sábio é aquele que consegue viver a sua vida de maneira estável em uma linha reta, e nessa linha reta colocar prazer, livro, música, e pescar, e caçar, né? Ir ao cinema para ver uma música, né? Comer a comida saudável, mas tirar um final de semana para comer uma pizza, tomar uma cerveja, por que não? Essa é a essência da felicidade e esse é o homem alfa para mim. Então, se eu quero ser alfa, a minha resposta é, como Dan Bilzerian, o viciado? Não, eu não quero ser. Então você quer ser beta? Beta como quem? Beta como o cidadão médio que vive tão desesperado atrás de hedonismo como Dan Bilzerian, só que não consegue, e aí se afunda em dívidas, em preocupações e uma vida miserável? Não, eu não quero ser isso. Eu não quero ser alfa nem beta, eu quero ser rei.
Tá entendendo? Eu quero ser rei. Eu quero ser aquele que pode esperar pacientemente o garçom entregar a minha comida, comer aquilo que eu quero, não menos do que isso, não mais do que isso. Reinar e não ser escravo. Nem ser escravo por pouco, nem por muito, mas ser um homem livre. Esse, para mim, é o conceito de homem que eu quero ser, e é o conceito que eu acho que você deveria ter na sua vida.